Pô, Kleber, descobri no vídeo anterior aí que eu tava tentando cansar o Zezinho e que não tava funcionando com o passeio. Então quer dizer que eu não tô no caminho certo, não? É isso? O que precisa acontecer então no passeio pro cachorro me dar sossego? Que capeta, esse demônio, que eu achei que era mais fácil. Beleza, eu sou o Kleber Adestrador Pai da Wendy. Cara, o que precisa acontecer num passeio pro cachorro dar sossego, né? Precisa acontecer, cara, de você dar um joinha aqui no vídeo, se inscrever e ativar as notificações, senão o passeio não tem como dar certo. E pra gente ir direto ao ponto, vamos começar falando nesse vídeo aqui do que não tem que acontecer no passeio, de um problema bastante grave e comum nos dias atuais, que é um negócio que o ser humano vai relutar, se você ser humano está me assistindo aí, né, vai relutar em admitir que rola. E talvez não role com você mesmo, mas a maioria das pessoas que atravessa esse processo vai dizer que não. É um processo normal do ser humano que se chama negação. Não é esse negócio do passeio, é isso que vai acontecer agora, se chama negação. Cara, hoje em dia nós temos pouco tempo para fazer aquilo que gostaríamos. Nós estamos mais tempo nos dedicando às coisas que são, não vou dizer não importantes, mas sim são as coisas que a gente pelo menos não quer fazer. Exemplo, você prefere trabalhar ou ficar sentado na rede tomando água de coco, tomando seu martini? Eu, particularmente, preferi estar com os meus contando milhões nas Maldivas, sem fazer absolutamente nada. Mas como eu não tenho nem milhões, nem moro nas Maldivas, estou trabalhando, né? Então, a gente passa muito tempo fazendo coisas que não são necessariamente aquelas que a gente gostaria de estar fazendo. E quando a gente tem um cachorro, a gente tem esse processo de anseio pelo momento de interação com o cachorro que parece que não chega nunca. E quando chega, a gente já está pelas tampas. Isso até faz uma correlação com o autocontrole que eu falei no vídeo anterior. Quanto mais cansado fisicamente e emocionalmente a gente está, né, mais difícil fica o autocontrole para treinar o cachorro, para dar atenção no momento certo, para não dar atenção no momento errado, enfim. O que eu expliquei no vídeo anterior vale para mim e para você também. E aí o que acontece quando a gente não consegue fazer essas coisas que a gente gostaria de fazer, ou não faz na medida em que gostaria de estar fazendo, é que a gente atravessa um momento emocional chamado culpa. O que é a culpa? A culpa é aquilo que a gente enfia na nossa própria cabeça, que a gente deveria fazer uma coisa que é esperada de nós, e quando nós não fazemos, nós estamos infringindo uma regra que nós mesmos colocamos. É diferente de vergonha. Não vou nem entrar no mérito aqui, porque você sabe como é que eu sou, né? Eu começo a falar, não paro nunca mais. O meu objetivo é terminar esse vídeo hoje. Ainda hoje. Espero que dê tudo certo. Bom, tem um ano inteiro pra terminar. Enfim, então, cara, quanto mais culpa a gente carrega de não estar fazendo aquilo que a gente gostaria, de não estar atendendo às necessidades do Zezinho, da Zezinha, mais a gente tende a tentar compensar essa culpa, deixando o Zezinho muito à vontade demais, sabe assim? E aí é que acontece um processo no passeio que é exatamente o que não deve acontecer. O que não deve acontecer? Todo esse preâmbulo é para explicar o que não deve acontecer no passeio. Meu Deus do céu, Kleber desenrola tanto pra falar. Bicho, eu não sei, eu sou assim, cara. Eu tento melhorar, sabe? Eu faço esforço diário a cada vídeo. Eu não sei porque eu sou assim. Na verdade, eu até sei, mas para eu te explicar isso vai envolver mais tempo de falação. Então vamos direto ao ponto. Cara, o passeio que a maioria das pessoas faz hoje em dia é o passeio legalzão. É o passeio que o cachorro pode tudo. É o passeio que o cachorro pode cheirar. Ele só puxou pra farejar, deixa ele. Ah, mas ele só tá puxando porque ele quer conhecer o seu cachorro. Não, mas ele só tá puxando porque ele ficou com medo do negócio. Não, mas ele só tá puxando porque ele quer ir ali. Não, mas ele só tá puxando porque ele, sei lá. O cachorro pode fazer tudo o que ele quer pra atenuar esse sentimento de culpa que eu e você, seres humanos que somos, carregamos. Não, eu não. Primeiro você aceita o processo de negação. Depois que você aceitar que você está passando por um processo de negação, e você não vai resolver isso agora durante a duração do vídeo, por mais que esse vídeo demore, aí você faz uma análise mais fria e imparcial dos eventos, tá? Você vê quanto tempo você gostaria de estar dedicando pro teu cachorro e se você de fato está dedicando esse tempo que gostaria pro teu cachorro. Se você não tivesse, está atravessando o processo de culpa. Ponto! Não tem nem o que discutir. Então o passeio não é para ser essa coisa intensa e que o cachorro vai perseguir pomba e passarinho, e se passar uma borboleta enquanto ele está perseguindo um passarinho, ele vai perseguir a borboleta, e aí ele para e ele pula no cachorro que apareceu do lado dele, que já estava se aproximando, mas ele não viu porque ele estava distraído perseguindo pombo e passarinho. E aí ele vai e ele rola na grama, e ele pula em todas as pessoas que chamam ele, também nas que não chamam. O passeio não é para ser isso. O passeio para o cachorro é para ser um momento até de certa forma monótono, levando em consideração o que é o comportamento social padrão hoje em dia. O que é o comportamento social padrão hoje em dia? É assim, né? É tudo loucura. Tem um livro bem legal do Mário Vargas Llosa que chama Civilização do Espetáculo. Eu convido você a ler esse livro. O que é a civilização do espetáculo? É o ser humano que vive nos dias atuais. Eu não estou dizendo que são todos, tá? Mas você vive numa sociedade que atravessa esse momento da civilização do
espetáculo. Então você também acaba sendo impactado ou impactada por isso. É o ser humano que tem um cara se afogando, ele pega o celular pra filmar. Cara, você não sabe o que aconteceu. Olha só, filma aí, o cara tava se afogando. Bicho, o cara tá se afogando, mano. Larga nesse celular e vai ajudar o cara, né? Eu vou fazer um passeio, eu quero ir com o celular na mão pra filmar as coisas legais que o meu cachorro faz. Isso é civilização do espetáculo. Kleber, eu não sabia, acho que eu passo por isso. Então, consciência é o primeiro momento de mudança, né? Primeiro você tá consciente do que tá acontecendo pra depois poder fazer alguma mudança. Então, passeio não é pra ser essa coisa que você vai filmar e não sei o que. Passeio é pra você e o seu cachorro se curtirem. O passeio legal, o passeio que resolve inclusive problema de ansiedade de separação, é o passeio em que o teu cachorro presta atenção em você. Não 100% do tempo, nem 0% do tempo. 0% do tempo porque ele tá prestando atenção nas borboletas, nos passarinhos, nas coisas do mundo, no tudo. E 100% do tempo é que ele não sai de perto de você, que ele fica o tempo inteiro assim, até bate no poste, porque ele tá o tempo inteiro te olhando. Não precisa ser isso, né? Pode transitar entre uma coisa e outra, deve transitar entre uma coisa e outra. O passeio ideal é o passeio que, para os padrões atuais, deveria ser um passeio monótono, um passeio de aprendizado, mas também um passeio interessante do ponto de vista de conexão com o cachorro. Você vai me encontrar na padaria, no parque, qualquer dia, eu vou te falar isso, tá? Kleber, meu cachorro tem ansiedade de separação. Vou te perguntar como é que é o passeio. Seu cachorro presta atenção em você no passeio, ele percebe que você tá ali? Cara, se ele não percebe que você tá ali no passeio, é um momento que deveria ser dele ter de interação com você e ele não tem. Quando ele chega em casa, ele se dá conta de que você existe. E aí ele quer você, porque até então você não existia. Porque o que existia era o mundo, você não tava ali. No cérebro dele você não tava ali. O que tinha ali era uma guia, alguma coisa me puxando, me prendendo, que me deixa rolar na grama, que não me deixa pular e brigar com os cachorros que estão latindo pra mim. Mas não era você entende isso? Então como é que você se torna presente? Fazendo treino junto com o seu cachorro, ensinando as coisas gradualmente, fugindo da civilização do espetáculo. O que é fugir da civilização do espetáculo? Cara, você não tem que acordar hoje no teu primeiro dia e, falei no vídeo anterior, vou te falar a mesma coisa agora, tá? Ou você faz isso agora, ou vai ter um momento depois do problema que você vai fatalmente atravessar, que você vai ter que fazer o que eu vou te falar. Não tem pra onde correr. Cara, passeio, você não tem que acordar no dia 1 com o teu cachorro filhote, depois da vacina e falar, nossa, não vejo a hora de levar esse cachorro pro parque pra ele cansar e me dar sossego. E aí você sai do ponto A, que é 5 km, até o ponto B, 5 km de distância do ponto A ao ponto B, pra você poder levar o teu filhote no parque. Você vai gerar o que eu falei no vídeo anterior, hiperestimulação, tá? Cara, você vai trabalhar o quê? A geografia, ensinar pro teu cachorro o que é o bairro, o que é a rua, que nessa rua tem cachorro que late, que no prédio que a gente mora tem cheiros de outros cães, que ele tem que sentar no elevador e prestar atenção em você, não é ficar ali perdido olfativamente, esperando o momento que a porta vai abrir, pra pular na primeira pessoa que entra, ou pra fugir do cachorro que pode entrar ou não. Não é porque a porta abriu que tem que sair do elevador loucamente. Inclusive eu faço uma sacanagemzinha com os cachorros reativos, né? O prédio tem 37 andares, eu vou apertando todos os ímpares. O morador entra, fica meio pistola comigo, mas paciência. Peço desculpas, explico o que tá acontecendo. O cachorro mora no segundo andar, era só descer. Eu subo até o 37 e vou descendo todos os ímpares. Eu deixo o cachorro errar. Ele quer sair, eu saio junto com ele. A segunda vez ele já não quer mais sair com tanta certeza. A terceira ele definitivamente não quer mais sair. Ele fala, meu Deus do céu, mas eu sempre saí num lugar, eu tinha certeza absoluta que quando a porta abre é porque eu tô no térreo. Agora não, mudou a geografia do local? Sim, amigo. Você tem que prestar atenção em mim. Não é nas coisas que você pensa que sabe, ou que acha que sabe, ou que tem certeza que sabe, né? Então o passeio do cachorro, ele é feito para ensinar as coisas do dia a dia. Ensinar a viver no mundo, ensinar a regular a velocidade do próprio corpo. Ensinar que se você tá do lado esquerdo, né? Você é a minha mão e eu sou o cachorro. Cara, quando eu, cachorro, puxo, eu tenho que olhar pro lado esquerdo. Ao contrário, se eu tô do lado direito, humano, e o cachorro tá aqui, quando puxa a guia, tem que parar o passeio e olhar pro lado direito. Aí os adestradores profissionais, os experts, eles falam assim, O cachorro não erra, quem erra é o tutor. Se ele puxa, você tem que parar o passeio. cara, mas que se dane, se você para o passeio e o cachorro não tem a competência complementar, um comportamento alternativo para mostrar no momento que o passeio para, o que ele vai fazer é sentar e esperar a guia relaxar. Quando a guia relaxar, ele volta a puxar. Então você tem que ensinar as habilidades que você espera que o teu cachorro mostre. É isso que é um passeio. E aí todo dia você vai percorrer uma distância um pouquinho maior. Um dia, na primeira semana, só na rua da tua casa, para ensinar os portões, para ensinar a previsibilidade de eventos. Kleber, como assim previsibilidade? Cara, eu peguei um cachorro que, pelo amor de Deus, o cachorro tava com 1 ano e meio de vida, e ele até então não sabia a consequência de uma porta ou um portão abrindo. Ele não conseguia entender se uma porta abriu, ou alguém ia entrar ou alguém ia sair. Se a pessoa não entrou é porque ia sair, se a pessoa não saiu é porque ia entrar. Ele não conseguia entender e ficava extremamente assustado com 1 ano e meio de vida, né? Por quê? Porque eu passo as coisas pra ele, tendência à reatividade e tudo mais, não fez o que eu expliquei no vídeo anterior, as coisas pra ele
ele não funcionaram de forma previsível e gradual. Então vamos voltar. Primeira semana é só exemplo, é só métrica, tá? Eu não sei quanto tempo vai demorar para o teu cachorro aprender sobre o teu lugar, não sei quanto tempo você vai constatar que o seu cachorro de fato aprendeu a se comportar nesse lugar. Primeira semana é só na rua da tua casa, segunda semana numa volta no quarteirão, né? Por 1 hora, fica repetindo o trajeto ali, o tempo de passeio que você tem, que é 1 hora. Né? A terceira semana, vamos explorar um pouquinho mais. Quarta, quinta semana, vamos explorar ainda mais. Depois de um certo tempo, a gente começa a trabalhar em previsibilidade. Olha só como é que um adestramento bem feito, um processo bem conduzido, já trabalha as nuances emocionais, ensina o cachorro a lidar com ansiedade, ensina o cachorro a lidar com frustração, ensina o cachorro a lidar com imprevisibilidade, elevador abrindo num andar que não é o que ele está acostumado. E isso tudo faz um cachorro resiliente emocionalmente, faz um cachorro que se controla mais de uma maneira gradual, sem mágica, sem promessas mirabolantes e fantásticas de que em 2 meses o cachorro está curado. Curado do quê? O cachorro aprendeu ao longo da vida a fazer o que ele faz, você acha que em 2 meses ele estará curado? Vai modificar 100% dos comportamentos dele? Mas retomando, aí depois de um período você começa a mudar a trajetória de passeio, você começa a lidar com as incertezas do cachorro e com as certezas também. Você começa a mostrar pro teu cachorro, aí entra até o líder da matilha. Quem conduz o passeio é o humano, o dominante, que Mistura um conceito de liderança com dominância, mas gente do céu, liderança e dominância não é a mesma coisa. Mas nem pro humano, liderança e dominância é a mesma coisa. Dominância é o chefe babaca que você obedece, que você tem que obedecer, que você tem conta pra pagar. Liderança é o chefe que fala assim, cara, eu entendi que você tá passando por um momento difícil. Como que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer? E o que você precisa aprender a fazer? Esse é o líder, cara. Que é o mesmo líder que lidera o cachorro, que não é o dominante, que anda assim, né? O dominante ele anda de um jeito engraçado. Agora você sabe como. O dominante ele anda com o braço semi-flexionado, numa postura em que a guia fica desta forma, e aí tudo que o dominante tem que fazer é um leve cutucãozinho. O dominante ele anda assim na rua. E aí ele fica dando trancos na guia. O cachorro não fez nada, o cachorro só existe. Enfim, então o passeio ele é feito também para ensinar o cachorro a regular a velocidade do próprio corpo. Deixa eu voltar a sentar aqui. É isso que tem que acontecer no passeio, exposição gradual, positiva. Você vai oferecer comida na rua pro teu cachorro, vai introduzir treino de regulação da velocidade do próprio corpo, vai ensinar para ele dentro da capacidade de autorregulação que ele tem nessa fase de vida que ele está atravessando, emocional e cognitivamente, como interagir, quando pode, quando não pode, né? Como que se aproxima de um cachorro que não é de cara com cara, é sempre no bumbum do outro cachorro, e aí tem que levar em conta que talvez o outro cachorro provavelmente não tenha esse nível de habilidade social, talvez tenha até uma associação aversiva relacionada a um cachorro cheirar a bunda dele, né? Porque é Brasil pra todo mundo. Quantas pessoas estão assistindo esse vídeo? Quantas delas estão dando joinha? Muito menos estão dando joinha do que as pessoas que estão assistindo, e muito menos pessoas estão assistindo do que as pessoas que têm cachorro no Brasil. Entenda que é um cenário social complexo, e se você, ser humano, não tem consciência do todo, como é que o cachorro vai ter? Então as coisas têm que ser feitas de uma maneira gradual, até para que você, ser humano, tenha mais controle da situação, entende? Não é controle neurótico de meu Deus, eu vou andar com guia curta pra ele não puxar, pra ele não pular. Não, um controle de entender, tá vindo uma pessoa, meu cachorro habitualmente pula nas pessoas, eu posso abaixar, segurar a coleira, eu posso oferecer comida, trabalhar gatilho físico e olfativo, eu posso atravessar a rua, trabalhar direcionamento de guia, posso trabalhar um comando de voz, ver se meu cachorro tá pronto para atender um comando de voz nessa situação. Isso também é controle, só que é um controle positivo, um controle que ensina o cachorro a viver no mundo. Diferente do controle neurótico, você tem que estar controlando tudo o tempo inteiro. Cara, é impossível, você vai surtar com isso. E vai surtar o teu cachorro junto. Então, o resumo da ópera, né, cara? Kleber, eu não sei nem por onde que eu começo. Cara, começa pelo link que tá aqui na descrição. Tem um convite para você fazer parte desse processo que desenvolve as competências cognitivas e afetivas do teu cachorro, fase a fase. Mas o meu não é filhote. Sim, mas serve também. Quando o cachorro filhote não aprendeu, ele é um adulto que se comporta com um autocontrole de filhote. Então você vai resgatar o filhote que existe nele e vai ensinar. Vai ensinar gatilho, vai ensinar a trabalhar vai aprender a trabalhar os 5 sentidos, vai ensinar o teu cachorro a conhecer o próprio corpo, vai ensinar novas formas para o teu cachorro se comunicar com você, vai ensinar novas formas para o teu cachorro não se comunicar com você quando você não pode dar atenção para ele, vai ajustar o ciclo circadiano, vai ensinar o lúdico para você ter menos trabalho, para você ter que se esforçar menos para fazer coisas com o seu cachorro. Então você vai aprender o lúdico, resgatando o
filhote e vai desenvolver as competências e habilidades. Ao final de 12 meses você tem um cachorro que tá lindo, maravilhoso, espetacular. Vai estar perfeito? Não, óbvio que não. O que é um cachorro perfeito? Pra mim é uma coisa, pra você é outra. Então eu não vou te prometer perfeição. Vai ter um cachorro que, se você pegar do momento zero, que é esse que tá hoje, não interessa. Ah, mas o meu tá ótimo. Faz o processo, você vai ver que 12 meses. Cara, o cachorro você vai ficar abismado de ver o quanto que muda. Eu vou te dar um exemplo, que é uma conversa que eu tenho com os alunos, tá? De todos os meus cursos online, mas hoje o link que tá na descrição é esse processo de 12 meses pra você. Você pode contratar com ou sem mentoria e aproveita, porque vai mudar esse ano, não vai ter mais essa boiada de 12 meses de mentoria, porque isso é um capricho meu, não é uma demanda dos meus alunos, tá? Experiência de quem já tá há 6 anos fazendo curso online. Não é uma demanda dos alunos, é capricho meu. Eu quero estar ali com os alunos, então vai mudar essa parada. Cara, você pega o tutor que fez 3 meses desse processo de 12 meses e pega o cachorro dele e compara com qualquer cachorro aí que não passou por adestramento, obviamente, e pega o cachorro que passou pelo adestramento tradicional. Eu não tô falando da dominância, tô falando do adestramento tradicional. Esse que, em 2 meses a gente vê aí o que faz. Cara, a diferença é brutal. Chega a ser ridículo o nível de autocontrole, o nível de conexão que esse tutor tem com esse cachorro e vice-versa, comparado com o adestramento tradicional. Dos 2, 3 meses a gente vê o que resolve. Ou do dominante, que tem que ser... Cara, é brutal a diferença. É uma coisa que quando o tutor ele é comparado e ele ouve o elogio, ele fala, meu Deus do céu, dá uma sensação de orgulho. E isso é lindo, é maravilhoso. E você pode ter isso também. Como eu te falei, em algum momento você vai ter que fazer, tá? Mas retomando pra gente fechar, o que tem que acontecer num passeio para que ele seja ideal? Ele não tem que ser divertidão, ele tem que ser um passeio linear do ponto de vista emocional. Ele tem que ser um passeio que convida o seu cachorro a conhecer o próprio corpo. Tem que ser um passeio que ensina o seu cachorro o que pode e o que não pode, quando não pode. Tem que ser um passeio que trabalha essa conexão de fazer o seu cachorro perceber que você existe no passeio junto com ele, não só na sua casa, quando você quer trabalhar no home office. E tem que ser um passeio que você resgata como o cachorro experimenta o mundo, desenvolvendo a utilização dos 5 sentidos, que inclusive, que eu até mencionei no vídeo anterior, vou fazer um curso novo em 2023 abordando o comportamento mais primal possível do cachorro. Cara, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Se você entrar agora, aproveitar essa oportunidade que eu tô deixando nesse link na descrição, esse curso vai entrar para você como bônus, que é assim que funciona comigo. Eu fico, agora temos um upgrade de não sei o que lá, pague mais R$24,90 12 vezes. Agora temos mais um upgrade, você gostaria? Eu não faço assim. O melhor tutor do mundo é o melhor tutor do mundo e é o melhor para você que quer ser o melhor tutor do mundo. Tudo que entra de upgrade entra como bônus para você lá. Você pode perguntar para os meus alunos aí, me chama no Instagram, conversa comigo lá que eu te aponto. Tô sempre marcando os vídeos e posts dos meus alunos, sempre vai aparecer algum aluno meu postando coisas, você manda mensagem para ele. Espero que você tenha curtido o vídeo, espero ter desmistificado algumas coisas aqui. Você pensou que ia dar tchau, né? Espero ter desmistificado algumas coisas aqui para você, trazido mais compreensão do que é um passeio e da importância de fazer um passeio dessa forma. Abraço, a gente se vê no próximo vídeo, que inclusive falarei da importância do lúdico. Olha só que cabeça minha, deixei para falar isso no final. Falaremos da importância do lúdico, da importância dos comportamentos primais do cachorro. Se inscreve e ativa as notificações para não perder. Até mais.